Lutécia, hoje dia 8 de junho de 2024. E aqui um investimento de R$ 104.687,16 do governo do estado de São Paulo em Lutécia. Execução de implantação de iluminação pública de LED nas praças públicas urbanas, governo do estado de São Paulo. Então, é um enfoque esse diferente de Cândido Mota. Cândido Mota nós temos um investimento de lâmpada LED, iluminação, mas através de empréstimos a partir da Caixa Econômica Federal. Então, todo empréstimo tem que ser pago. E isso também chama a atenção de Cândido Mota, pelo que tudo que foi levantado, né? Inclusive na presença dos vereadores de Cândido Mota, não contar o município com a Lei Municipal de Mobilidade Urbana. Essa lei, ela cria uma visibilidade nessa negociação com o governo federal para conseguir esse tipo de recurso que Lutécia conseguiu com o governo estadual. Que recurso? Que meio é esse que Lutécia conseguiu? Um recurso não retornável para investir no município com uma finalidade. Então, Cândido Mota não teve essa capacidade de aprovar a Lei Municipal de Mobilidade Urbana e ter nas mãos o quê? Uma argumentação firme para chegar no governo federal e pedir recursos nesse padrão não retornável, não empréstimo. Empréstimo tem que ser pago. A Caixa Econômica Federal é um banco com as características de participação do governo federal, obviamente, então tem que pagar. É um empréstimo. Então, é importante isso, né? É importante esse exemplo de Lutécia que mostra um caminho inteligente. Os valores de Cândido Mota são superiores a esse, para iluminar Cândido Mota, os distritos, as praças. São valores superiores do que menos que R$105 mil, né? São bem mais. Mas, evidente que Cândido Mota teria condições de ter a Lei Municipal de Mobilidade Urbana para ajudar nessa negociação. Mas o prefeito Heraldo José Pereira não agiu nesse sentido, né? No sentido de propor, enviar para a Câmara Municipal essa lei. E aí, audiências públicas, uma discussão, um amadurecimento na segurança no trânsito, a participação popular, relativo a tudo isso. Quer dizer. Então é algo para se pensar, né? Se realmente esse caminho de Cândido Mota é o caminho correto. Simplesmente fazer empréstimo e depois ter que pagar tudo isso, né? Independentemente da lâmpada LED ser um bom investimento, é uma atualização, né? Então é natural que se existe uma tecnologia que vem para ajudar, que ela seja utilizada. Então praticamente é uma obrigação do prefeito municipal buscar essa atualização, né? Então é algo natural, assim, não existe assim um mérito assim gigantesco nisso, né? É um mérito de quem administra, que tem a obrigação de fazer certo e de fazer bem feito e de procurar soluções boas, quer dizer, levanta cedo para buscar soluções para o município, deixa todos os afazeres, né, históricos para ser prefeito, quer dizer. E a característica do ser prefeito é essa, né? Uma dedicação exclusiva ali. Então é natural que situações como essa de tecnologias que surjam, elas passem a interessar. Então é importante, né, levantar esses exemplos de outros municípios que tiveram uma sensibilidade de não fazer empréstimo. Não fazer empréstimo, porque
se existe a possibilidade de conseguir o recurso sem o empréstimo, essa que é uma pergunta importante. Por que é tão importante fazer o empréstimo, então? Se existe o caminho do não empréstimo. É como se nós tivéssemos assim a possibilidade de pegar dois ônibus, um ônibus velho e um ônibus novo. E aí nós escolhêssemos fazer a viagem com o ônibus mais velho, mais sujo, mais feio, mais perigoso, com pneu mais careca. Tudo isso é empréstimo que você tem que pagar. E o que não é empréstimo? Aquilo que é recurso do governo federal e do governo estadual, que é ofertado em que sentido? No sentido de o município poder usar aquele dinheiro para finalidade pública que o dinheiro se destina, no caso, iluminação pública. Mas para isso eu precisava da lei municipal de mobilidade urbana, que não foi feita. Então, foi escolhido o pior ônibus, né? A pior mobilidade. Foi escolhida a pior mobilidade em Cândido Mota, quer dizer. Ah, mas é a lâmpada LED que é boa, tal. Sim, sim. Mas foi escolhido o pior caminho, o pior ônibus para conseguir a lâmpada LED. E não o melhor ônibus. O melhor ônibus, qual era o melhor ônibus? O melhor ônibus era justamente o ônibus em que não tivesse que ser pago. Por quê? Porque Cândido Mota já produz. Cândido Mota já tem uma produção nacional que justifica conseguir esse dinheiro sem ser essa expressão de empréstimo. Então não é justo para com o povo de Cândido Mota fazer ele trabalhar para arrecadar recursos para o governo do estado de São Paulo e para a União, e depois o prefeito, num gesto assim estranho, a administração pública escolheu o ônibus pior. O prefeito escolheu o ônibus do empréstimo e não o ônibus de tentar conseguir esse dinheiro, como o Lutécia fez. Chegar no governo do estado de São Paulo e falar: o que vocês têm para iluminação LED para Cândido Mota? Lutécia conseguiu 100 mil. Vocês conseguem arrumar quanto para Cândido Mota? O Heraldo podia ter feito isso com a equipe do Tarcísio de Freitas, né? Lá em Brasília também poderia ter feito isso, com a ajuda de alguns deputados, tudo. Poderia ter chegado lá e combinado com os deputados um enfoque lá, olha. Grande Verá. Tá bom, como é que você tá? Pai de Cristo. Então, cumprimentei um amigo aqui. Então, de fato, né? Então, de fato, o que acontece é que o Heraldo, de alguma forma, criou essa paixão pelo pior ônibus. Mas isso tem algum motivo? Em relação a essa opção, tem algum motivo? Então, é algo que a gente talvez tenha que, né, perguntar mais ou pensar mais sobre isso. Quer dizer, quais são os motivos de projetar Cândido Mota e o povo de Cândido Mota e os direitos do povo de Cândido Mota nessa linha de raciocínio do ônibus ruim. O ônibus que pode dar problema porque é empréstimo. O empréstimo tem que pagar. E Lutécia não vai ter que pagar a luz LED, porque foi inteligente. Então é algo que eu realmente registro isso, né, nos meus estudos, nas minhas pesquisas. E é algo que é preocupante, quer dizer, se o prefeito, na dedicação exclusiva do trabalho dele, opta por um caminho pior, isso cria uma preocupação. O que mais de decisão errada o Heraldo José Pereira pode ter tomado? Além da opção direta pelo empréstimo e deixar o empréstimo para o último caso, e não como a primeira opção, deixar para a última opção, quer dizer. Então tudo isso
precisa ser melhor esclarecido, né? Embora eu não percebi muita vontade dos vereadores em Cândido Mota de, né, aprofundar essa discussão. Quer dizer, toda vez que eu levantei esse assunto na Câmara Municipal, na Tribuna Livre, praticamente se criou assim um silêncio assim fúnebre, né? Parecia assim um velório no plenário, quer dizer, de tanto que foi o silêncio dos vereadores, quer dizer, então, mas de qualquer forma eu cumpri a minha missão de mostrar que o interesse de Cândido Mota tem estado em jogo, né? Então é importante a gente ter atenção com isso. Um grande abraço do professor Luiz Fernando Giroto.